Senhor Jesus. A carta direcionada à igreja que estava na cidade de Roma, não a igreja romana, porque literalmente nunca existiu a igreja romana, mas a igreja que estava vinculada na cidade de Roma, é tido por muitos como o maior tratado do Novo Testamento. Segundo o comentarista chamado Calvino vai dizer que uma dessas cartas é a alegria de Paulo escrever aos irmãos de Roma. Há outro comentarista chamado John Murray vai dizer que a carta aos Romanos, ou a carta dirigida aos irmãos romanos, é o Evangelho segundo Paulo. Segundo John Murray vai dizer que esta carta tem o mesmo peso que os Evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas, porque esta carta direcionada aos irmãos romanos, ela é a transformação da humanidade. Através desta carta, vidas foram transformadas. Através desta carta, cidades foram transformadas. Através dessa carta, homens e mulheres tiveram a vida transformada no nome do Senhor. Para você entender o que eu digo isso, Paulo estava terminando sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, quando ele recebeu o comunicado da mão do apóstolo Pedro, que na verdade nesses dias Pedro estava em Jerusalém, Paulo estava na cidade de Éfeso. Quando Paulo recebe essa carta da mão de Pedro, assume o controle de Roma o imperador chamado Nero. Nero assume o controle de Roma no ano 54. No ano 54, Paulo está terminando o trabalho missionário na cidade de Éfeso. Pedro está dirigindo uma igreja na cidade de Jerusalém. Só que no ano 55, Nero baixa o decreto. E o decreto que Nero baixa era perseguição e opressão contra a igreja. Nero descobre, no ano 54, ele descobre que existe na Galiléia dos gentios, Jerusalém, na cidade de Roma, em outra cidade mais, um povo que cantava diferente, que vivia diferente, que adorava diferente, que não olhava para as leis da terra, mas que olhava para Cristo, cumprindo aquilo que está escrito em Atos capítulo 4 ao capítulo 5, que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não que a lei dos homens deve ser desobedecida, porque no capítulo 3 de Romanos, Paulo também ensina a como devemos portar e comportar com a lei. Mas se a lei da terra fere os princípios de Deus, disse Pedro, importa mais obedecer a Deus do que obedecer os homens. Enquanto alguém fala, não canta, Pedro fala, a gente canta e ora. Enquanto alguém fala, não ora, Pedro fala, a gente canta, ora e jejua. Enquanto alguém fala, para que ficar na igreja, a gente está aqui dizendo, Senhor, a nossa oração é unânime, salva, liberta, transforma. Salva, liberta, transforma. Salva, liberta, transforma. Mas no ano 55, Nero descobriu que existia pessoas cristãs espalhadas, não dividido, porque quem divide reino é Satanás. Existia homens, mulheres e crianças espalhadas, tanto em Jerusalém, onde o Império de Roma mandava, tanto também na Galiléia Baixa, na Galiléia dos gentios, na Galiléia Marítima, também espalhada na Capadócia, Acaia, Corinto, Grécia, Éfeso e outras localidades mais, principalmente do Império de Roma. Pessoas que eram escravos romanos, mas que aceitaram a Jesus, aceitaram o Senhor como o único suficiente Salvador. E a Bíblia vai dizer, e a história bíblica corrobora dizendo, que esses homens andavam na rua cantando, dizendo, Ele está vivo e está voltando, Ele está vivo e está voltando, Ele está vivo e está voltando. Não tinha outra oração, a oração deles era um cântico. Eles andavam na rua dizendo assim, ó, Ele está vivo e está voltando. Já que Ele está vivo, nós que era escravo do pecado, reconhecemos Ele, que Paulo vai dizer, que com a boca se crê, com o coração se crê, com a boca se confessa que Jesus é suficiente Salvador. Não tem seta que te prende, não tem laço que te prende, não tem obra que te prende. Então receba essa palavra para o Senhor. Nós estamos aqui porque estamos livres, não cantamos porque sabemos cantar, não oramos porque Paulo vai dizer que nem orar a gente sabe orar como convém, mas quando a gente adora, ora e chora, o Espírito de Deus intercede com gemidos e despremidos, e a sua presença nos abraça, a sua graça nos abraça. Recebe essa graça de Deus hoje. Você só está vivo pela graça de Deus, você só ora pela graça de Deus, você só congrega pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é pela graça que nós louvamos, é pela graça que nós sonhamos, é pela graça que nós congregamos. Se estamos aqui reunidos hoje, é pela bondade dele, pela misericórdia dele. Só que Paulo, James Edward, que escreve uma carta, vai dizer que Pedro levou uma carta na Paulo recebeu a carta, terminando o trabalho em Éfeso. Paulo estava colocando Timóteo
Timóteo como auxiliar de uma cidade, Priscila e Áquila como dirigente de culto. Paulo recebeu uma carta de socorro e o teor da carta é: irmão Paulo e a igreja de Cristo, socorre a gente. Quando os irmãos receberam a carta no final do ano 54, Murray vai dizer que Paulo, ao ler a carta, Denis Eduardo vai dizer que Pedro, depois que escreveu a carta, Paulo começou a ler dizendo assim: a igreja está pedindo socorro. E não é que está faltando o dom na igreja, não é que está faltando o poder espiritual na igreja, é que foi baixado um decreto no ano 54 para o ano 55, e Nero sancionou o decreto dizendo assim: ó, esse povo que quer viver diferente, que quer cantar diferente, que quer orar diferente, que não respeita a lei de Roma, que não faz culto aos deuses romanos, que não tem licença ao imperador. Como é que esse povo chegou aqui? Como é que eles entraram aqui se todos eram escravos? Se todos que estão aqui em Roma, Hernandes Dias, que escreve o texto da carta aos Romanos, vai dizer que a população de Roma naqueles dias, no ano 54, era quase 1 milhão de pessoas. 70% das pessoas eram escravas, só 30% era liberto quem tinha poder aquisitivo. Porque Roma, quando ganhava a batalha, trazia os soldados romanos, os soldados dos outros impérios para viver em Roma e viviam como escravos. Só que quando chegaram lá, por causa do texto de Atos capítulo 2, que vai dizer que havia homens debaixo do céu que glorificavam a Deus, que cultuavam em Roma, levaram a presença de Deus para a cidade de Roma e começaram a dizer que não tem escravo, que não tem judeu, que não tem gentio, que não tem bárbaro, que escape da presença de Deus, porque a salvação é para quem está perto, a salvação é para quem está longe, a salvação é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Quando eles ouviram a mensagem, alguém dizia: como é que a gente se salva? Como é que a gente liberta? E eles diziam: você se libertar? Não pode. Eu me libertar também não posso. Mas conheço um que quebra a marra de Satanás. Eu conheço um que desfaz laço. Eu conheço um que tira enfermidade. Eu conheço um que, ainda que o homem seja escravo na terra, ele quebra esse jugo da escravidão. Porque está escrito em Mateus capítulo 11 que o seu jugo é suave, seu fardo é leve. Ele quebra jugo. E se ele quebra jugo, você tem direito de vida eterna, você tem direito de salvação. Esse jugo hoje será despedaçado. Não vai ter jugo contra a nossa casa, não vai ter jugo contra a nossa família, não vai ter jugo contra o nosso ministério, porque a lei de Deus é esta: que a graça se manifeste, que o poder de Deus se manifeste, que a obra de Deus se manifeste, que os demônios sejam expelidos, porque a tua casa é de Deus, a tua vida é de Deus, essa obra é de Deus, esses valores são de Deus, essas crianças são, a tua família, você pode receber essa palavra: a tua casa é de Deus, a tua família é de Deus, esta igreja é de Deus. Só que quando Paulo recebeu a carta, Paulo pegou, levantou um conjunto de obreiros que estava com eles, viajou da cidade de Éfeso, levantando donativos para socorrer os irmãos, parou na cidade de Acaia. Atos capítulo 20 vai dizer que Paulo se embarcou na cidade de Corinto, desceu do porto de Acaia, entrou na casa de um jovem chamado Gaio, e na casa de Gaio Paulo fica 3 meses. Atos capítulo 20 vai dizer que Paulo fica 3 meses em Acaia. Quem você quiser ler vai dizer a mesma coisa. John Murray vai dizer, John Stott vai dizer, Hernandes Dias vai dizer, William Barclay vai dizer, Russell Shedd vai dizer, Norman Chamberlain vai dizer, outros mais vão dizer que dentro da casa de Gaio Deus deu para Paulo a direção de Roma. Paulo chegou numa casa só para passar o inverno, porque o inverno era rigoroso, o vento soprava de tudo que é lado. No final do ano 55, Paulo na casa de Gaio, não puderam navegar porque o barco era preso no ancoradouro, tinha que esperar o vento cessar. Paulo se reúne e diz: ó, falta 3 meses para acabar o inverno. Não é porque o inverno está soprando lá fora que a gente vai deixar de cultuar a Deus aqui dentro. Não é porque o mundo está querendo oprimir a gente que a gente vai deixar de congregar. Os irmãos disseram assim: Paulo, na casa de Gaio tem culto, e se na casa de Gaio tem culto, a gente tem liberdade para adorar a Deus. Na casa de Gaio, Paulo ficou 3 meses. Leia Romanos capítulo de número 16, versículo 22, que está escrito que não foi Paulo que trabalhou sozinho sobre esta carta. A Bíblia vai dizer assim, ó: e Gaio abriu a porta para receber Paulo e os irmãos que estavam com ele. Paulo na casa de Gaio fez uma oração intensificada de 3 meses. 3 meses orando, buscando a Deus.
Quando Paulo terminou de orar, John Murray vai dizer que em 3 meses Deus não falava com Paulo. No 3º mês que Paulo termina a sua oração, se coloca de pé, Paulo vai dizer: eu tenho uma palavra de Deus para vocês, que estão aqui, e os irmãos que moram lá em Roma, que trabalham aqui também. Os irmãos vão dizer assim: Paulo, na cidade de Roma, quem governa a cidade é o imperador, mas tem culto nessa cidade. Capítulo 16, Romanos vai dizer que existia pelo menos 5 cultos que aconteciam na cidade. Um culto na casa de um irmão chamado Herodião, um culto na casa de um irmão chamado Aristobulo, que era rico. Existia também um culto na casa de um irmão pagão chamado Narciso, que aceitou a Jesus como Salvador, e as amarras foram libertas dele. Existia também um culto na casa de um casal de obreiros chamado Priscila e Áquila, que Paulo enviava para lá, porque o culto não começa aqui, sempre começa em casa. O louvor começa em casa, a adoração começa em casa, a oração começa em casa, o louvor começa em casa, se entrega aqui como sacrifício, a oferta prepara em casa, entrega aqui como sacrifício, o culto começa em casa, entrega aqui por sacrifício. Ninguém veio aqui para dizer: eu não tinha nada para fazer de domingo à noite, deu 6 horas, vou para a igreja. Pelo contrário, a gente passa o dia dizendo assim: Senhor, eu não sei quem vai estar lá, mas se o Senhor estiver lá, a tua presença é garantida. Eu não sei quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai reger, quem vai soar, mas se o Senhor estiver lá, a tua presença se manifesta, a graça se manifesta, porque o pregador não é nada, o cantor não é nada, o pastor também não é nada. Se a tua presença não for conosco, a gente não é nada, mas se o Senhor for na nossa vida, quando começar a cantar, vai ter manifestação de Deus. Quando começar a cantar, vai ter batismo com o Espírito Santo. Quando começar a adorar, qual é o propósito? O propósito é esse: que a gente possa se vestir nas armas de Deus, que a gente possa se preparar, porque a salvação de Deus está próxima, a graça está próxima, a misericórdia está próxima. Recebe essa resposta: a graça está próxima da tua casa, a presença está próxima da tua casa. É hora de começar a adorar, irmão. É hora de começar a louvar. Você vai louvar Deus hoje, você vai adorar Deus hoje. A hora é essa, o momento é agora. A presença de Deus vai voltar a operar em casa. Paulo estava na casa de Gaio, capítulo 16 de Romanos. Paulo chama o amigo por nome de Tércio, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém canta sozinho, ninguém ora sozinho, ninguém adora sozinho, ninguém serve a Deus sozinho. Sozinho não. Aqui no culto é coletivo. Se um cantar, eu canto também. Se um orar, eu oro também. Se um chorar, eu choro também. Porque se um receber também, vou receber da tua presença. Paulo chamou Gaio, Gaio abriu a porta, Paulo entrou e orou. Paulo chamou Tércio, 16, 22, Romanos assim: eu, Tércio, que vos escrevi essa carta no salvo em Cristo Jesus. Paulo ditava a carta, Tércio escrevia, Gaio abria a porta, o Espírito se manifestava. Paulo ditava a carta, Tércio escrevia, Gaio abria a porta, o Espírito se manifestava. Quer uma resposta? Já que é o culto unificado, eu vou falar rasga para você entender. Sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum, sozinho a gente não vai fazer nada, mas nós vamos fazer o que está escrito aqui na palavra de Deus, que o tempo é chegado, que é hora da gente começar a despertar, que é hora da gente começar a cantar junto, que é hora da gente começar a congregar junto. Não importa quem canta mais, quem ora mais, quem fala mais, quem rege mais, quem sola mais, quem tem mais dom. O importante é que a gente vai compartilhar dessa presença, e essa presença vai vir sobre a nossa casa. Eu sinto Deus essa palavra. Deus vai manifestar presença na nossa casa. A gente vai cantar aqui, cantar em casa também, orar aqui, orar em casa também, porque é hora da gente começar a se revestir, é hora da gente começar a buscar a presença de Deus. Eles estão tentando fazer de tudo para calar nosso culto, eles estão tentando fazer de tudo para parar nossa voz, mas há poder no sangue do Cordeiro. O tempo é chegado, é hora de despertar do sono. O tempo é chegado, é hora de buscar a presença. Recebe essa presença de Deus aí, recebe essa graça onde você está. É hora de você começar a buscar, porque Deus tem mais para a tua vida nesta casa, irmão. Desejo de Paulo, Romanos 15 vai dizer que o desejo de Paulo era entrar na cidade de Roma, fazer de Roma uma base missionária para ele partir para a Espanha, porque ele não queria pregar Cristo, onde Cristo ainda não fora edificado e consolidado. Mas Paulo tinha que descer para Jerusalém. Quem você quiser ler vai dizer a mesma coisa.
os irmãos insistiram em oração. Romanos 1:11 vai dizer que os irmãos insistiam com Paulo, dizendo assim: Paulo, visita Roma, Deus envia Paulo lá. Só que se Paulo fosse até a cidade de Roma, a carta nunca chegaria nas nossas mãos. Como Deus é onisciente, sabendo que os irmãos queriam Paulo, Deus não permitiu que Paulo fosse. Paulo ficou na cidade de Acaia, mas no final do terceiro mês que Paulo está orando, Paulo tem uma revelação e dita a carta para Tércio, e diz para Tércio: escreve, porque a palavra de Deus ainda transforma a vida. Escreve. Quem muda a vida não é o pregador, é a palavra de Deus. Quem muda a vida não é o ministério, é a palavra de Deus. Escreve. Quando Paulo terminou de escrever, Paulo gritou e disse: alguém que esteja disponível para levar essa carta em Roma. Já que Gaio não pode, que Gaio é hospedeiro, Tércio não pode, porque está trabalhando com Paulo, tem que ser para Jerusalém. Paulo não pode. Alguém que pode levar essa carta. No meio da carta gritaram, dizendo assim: irmão Paulo, existe uma irmã que está disponível para Deus. O nome dela é irmã Febe, está escrito em Romanos 16:1. Mandaram buscar a irmã Febe, que morava em Secreia, 11 quilômetros. Luiz me vai dizer que ela morava 11 quilômetros da igreja, da casa de Gaio. Chamaram a irmã e perguntaram para a irmã Febe, dizendo: irmã, a irmã está disponível para servir a Deus hoje? Porque não é nem por força nem por violência. Ninguém é forçado a cantar, ninguém é forçado a orar, ninguém é nem forçado a ensaiar, porque Deus não aceita culto forçado, o culto é voluntário. A irmã está disponível para fazer a obra de Deus hoje? E alguém vai dizer assim: mas por que Paulo não vai? Paulo editou na carta. Paulo vai dizer assim: ó, eu muito quis ir convosco, mas não fui permitido porque o Espírito não me permitiu. Mas já que Paulo não vai, a palavra vai. Pode chamar a irmã Febe. Chamou a irmã Febe, a irmã compareceu diante de Paulo. Paulo perguntou para a irmã: a irmã está disponível para ir? Paulo nem perguntou a função eclesiástica dela, porque hoje em dia, para alguém fazer uma coisa, você prega, você canta, você pastoreia, você toca. Jesus só quer saber se está disponível. Aleluia! Um pouco importa se está disponível. Ninguém quer saber se você prega mais, você canta mais, você ora mais, você está disponível para fazer a vontade do Senhor. Você está despertado para fazer a vontade do Senhor. Paulo olhou para a irmã e disse assim: a irmã está disponível. Febe pegou a carta, entrou numa embarcação adriática, cortou a costa do mar Egeu todinha, 80 quilômetros de navio, desceu na costa da cidade de Roma, chegou na cidade de Roma, entrou no meio da cidade, o culto havia parado. Quem cantava no ano 55 parou de cantar. Quem buscava a Deus parou de buscar, porque Nero chancelou uma lei tentando oprimir a igreja. Qual era a lei de Nero? Se pegar orando, prende. No ano 55 a lei era essa: se pegar orando, prende ele. Se pegar cultuando, prende ela. Quero ver cantar preso, quero ver orar preso. Cantar em liberdade é bom, adorar em liberdade, que a gente escolhe que culto quer ir. Se não vai no culto da semana, vai no final de semana, é bom. Mas como vai cantar preso? Só que quando Nero tentava prender, José Bertolini, que comenta essa carta, vai dizer que Nero prendia um, Deus levantava dois. Nero prendia dois, Deus levantava quatro. Nero prendia quatro, porque o culto não era no templo. O templo, como a gente congrega hoje, não existia na carta aos Romanos. O templo vai existir no ano 328, quando Constantino peca, o na igreja depois está. Mas naquele dia, eles cantavam na casa. Tudo começava em casa. Louvor começa em casa, oração começa em casa, adoração começa em casa, a presença começa em casa, tudo começa em casa. Em casa a gente se prepara para ofertar. Mas quando a casa começou a crescer, a casa ficou apertada. E disse assim: ó, não dá para cantar em casa, vamos cantar na onde? Aonde Jesus cantava na onde? Cantava no beco, nos atalhos, nos valados. Aonde tiver espaço a gente vai fazer culto. Não tinha templo, o templo não tinha para cristão naquela época. O templo era só para os deuses pagãos. Mas eles diziam: não, aonde nós estivermos reunidos, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali vai ter presença. Se não couber na casa, a gente canta na rua. Se não couber na rua, a gente canta na praça. Se não couber na praça, a gente canta na cidade. Se não couber na cidade, a gente canta dentro do mercado. Aonde tiver presença, aonde tiver cristão, eu vou ter vergonha. Por isso que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Jesus, porque é poder de Deus para salvação. Eu não me envergonho. Pode baixar a lei que quiser, pode fazer o decreto que fizer, porque maior é o que está conosco do que os que estão com ele. Pode fazer o decreto que quiser, porque esse ano Deus vai despertar a nossa casa, Deus
não sei quando teve preso, quando Nero decapitou a cabeça dele, mas preso na cadeia, livre, nunca conseguiu pregar. Mas quando Paulo levou a carta, a febre chegou na cidade, o culto havia se acabado, quase porque completo. Cumprindo aquilo que Isaías disse no capítulo 1, se o Senhor Deus não tivesse deixado um remanescente, seríamos semelhante a Sodoma e cairíamos como caiu a cidade de Gomorra. Mas para Deus fazer a obra não precisa de uma multidão, irmão, só precisa de um disponível, só precisa de um que tenha vontade de adorar, só precisa de um que tenha vontade de cultuar, só precisa de um que tenha vontade de buscar. Você tem vontade de buscar a Deus hoje? Ou você fez só porque é mais um final de festividade? Ou você só está aqui porque diz assim, não, se eu não for, semana que vem passou cobra da gente? Pelo contrário, porque eu sou o pastor que Pedro diz que é o bispo das nossas almas, que está sentado à destra de Deus, ainda intercede para essa igreja, ainda que fazem lei, ainda que baixe decreto, ainda que o certo virou errado, errado virou certo, a palavra de Deus ainda tem poder para transformar, a palavra de Deus ainda tem poder para libertar, a palavra de Deus ainda tem poder para destruir as barreiras, porque Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Deus me trouxe aqui com uma boca profética para falar para você: eu vou vestir a minha igreja de vestes talares, eu vou vestir meu povo com armas da luz, eu vou despertar meu povo que está acomodado, elevar a boca e vai sérvia, é hora de despertarmos, irmão, é hora, olha o tema que você escolheu, é hora da gente começar a despertar, porque o tempo está mais próximo, a salvação está mais próxima, mas desperta, cumprindo o que Paulo diz na carta aos Efésios capítulo 4, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo vai te esclarecer, que a casa não vai ser aniquilada, que a família não vai ser aniquilada, ministérios não vão acabar, pelo contrário, a graça de Deus vai se manifestar, a misericórdia vai se manifestar, haverá cura, haverá salvação, haverá batismo com o Espírito Santo, haverá transformação, haverá uma casa cheia da presença de Deus, haverá uma casa cheia da unção de Deus, haverá uma casa tomada pela presença de Deus. Recebe essa graça nesta noite, recebe essa presença nesta noite, levanta a mão e adora a Deus nesta noite, porque é hora de despertar na presença. E olha o que a Bíblia vai dizer, capítulo de número 13, febre chegou na cidade. Depois de falar no capítulo de número 1 a 11 sobre o sacrifício de Cristo, capítulo 12 ela fala de relacionamento espiritual, capítulo 13 ela vai falar do comportamento do cristão, mas no capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14, Paulo vai dar uma direção para os irmãos, dizendo assim: olha o que a gente leu, é isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. É tanto ataque, é tanta seta, é tanto jugo. Tem enfermidades que estão existindo nessa era, que nunca existiu em outra era qualquer, que nem os médicos conseguem dar mais nome. Quando não é pandemias, é vírus, porque não tem mais nome para dar. Só que a Bíblia vai mencionar que são armas contra a igreja, são ferramentas preparadas contra o povo do Senhor. Mas Deus já havia abrido a boca do profeta Isaías, filho de Amós. Isaías gritou e diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda a língua se levantar em juízo contra ti, Deus a julgará. Essa é a herança do Senhor, a justiça que vem de mim, diz o Senhor da salvação. Nunca se viu, no tempo que a gente está vivendo, pessoas que não querem mais congregar, pessoas que não querem mais servir ao reino, pessoas que não querem mais sair do seu comodismo. Meu emprego está bom, minha casa está tranquila, eu tenho o que eu preciso para viver na terra e para viver no céu. Nós temos tudo para viver aqui embaixo. Não tenho tudo o que eu quero, mas tenho tudo o que eu preciso. Tenho casa, tenho meu emprego, tenho a minha família. Não são perfeitos, mas tenho. E a gente se acomodou. Ora quando queremos, vamos cantar quando a gente quer, só vou vir para o culto quando eu for convocado. Naqueles dias, na cidade de Roma, havia um culto na casa de Herodião. Nero parou o culto, porque a casa foi entregue, porque não tinha firmeza estabelecida. Havia um culto na casa de um jovem chamado Narciso, que era escravo, e Narciso tentou resistir,
mas não era oprimir a sua casa. Havia um culto na casa de um casal de obreiros de Paulo, que era Júnia e seus amigos. Só que as casas caíram, só ficou uma casa de pé, a casa de Priscila e Áquila, porque todos os dias ele invocava a presença de Deus. E eu vou ser sincero, vou falar devagar para a gente entender. Se nós não buscarmos a presença de Deus, a gente não atravessa esse ano. Se a nossa casa não clamar pela presença, pelo sangue do Cordeiro, a gente não sobrevive esse ano. Quantas casas que você conhece que não está mais na presença do Senhor? Quantas vidas que você conhece que já foi ceifado e não teve direito de clamar por salvação, porque o diabo travou as vidas dele? Mas olha o que Paulo vai dizer, que nós devemos discernir. E antes que usa essa frase, ele vai dizer assim, ó, que devemos discernir o tempo da presença de Deus na nossa vida. E a palavra tempo que aparece aqui, só existe dois tempos na Bíblia, que era o tempo que vivia como escravo e o tempo da era vindoura. Nós não podemos mais viver no mundo como se fosse escravo do diabo. Casa oprimida, família oprimida, ministério oprimido, obra que não cresce, família que não cresce. Há poder no sangue do Cordeiro, porque a família é a instituição de Deus, a casa é a instituição de Deus. Hebreus 4 vai dizer que também o casamento é a herança de Deus. Quantas famílias estão se acabando, quantas casas estão se acabando, mas Paulo vai dizer que o tempo está próximo. O tempo aqui é o tempo de uma nova vida. O tempo aqui é o tempo de viver para Cristo. Não é mais tempo de viver para baixo, mas viver para cima. Não oramos para baixo, não oramos embaixo, mas vivemos para cima. Andamos, como dizem antes, andamos com os pés no vale, mas a nossa cabeça dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata. A gente não pode mais aceitar viver esse sono da indolência. A gente não pode mais aceitar viver um culto que não tem transformação, que não tem mais poder de Deus, que não tem mais graça, que não tem mais batismo com o Espírito Santo. Vivemos uma vida litúrgica, cantamos louvores, lemos a palavra, distribuímos oportunidades, vamos para casa como se nada tivesse acontecido. A poder do nome de Jesus haverá transformação, sim, haverá mudança, sim, haverá quebra de juros, sim, haverá vida sendo transformada. E começa com a gente aqui nesta noite, começa com a gente aqui adorando ao Senhor, começa com a gente clamando ao Senhor. Desperta a tua casa, desperta teu povo, desperta a tua igreja. É hora da gente despertar e buscar pela presença de Deus. Olha o que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 11. Ele vai usar o tempo aqui como tempo, só que o tempo aqui é um substantivo. E esse substantivo aqui, Calvino, que traduz o texto, vai dizer que fala de oportunidade. É hora de a gente abraçar o tempo. Não é o tempo do relógio, não é o tempo das estações, primavera, verão, inverno, outono. É o tempo da oportunidade. Glória a Deus. É uma pergunta retórica, se você nem responder para mim, mas responda para você no seu íntimo mesmo. Desse tempo todo, que já está vencendo o mês de setembro, e entrando outubro, mês 10, nesses 9 meses que você está cultuando a Deus de janeiro até agora, o que você fez do seu tempo? O que eu fiz do meu tempo? Como é que a gente aproveitou o nosso tempo? Não estou falando que você é proibido de passear, pelo contrário, desfrute de tudo que tem na terra, porque é a terra do Senhor. Está escrito em Levítico 27, minha é a terra, diz o Senhor. Está escrito no Salmo 24, do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo dos que nele habita. A terra pertence a Deus e não a Satanás. Mas a gente, por não saber aproveitar o tempo, a gente fica enclausurado em 4 paredes. A gente fica preso. Enquanto o mundo vem nos apertando, a gente está vivendo os dias do profeta Abacuque. Que Abacuque é o único profeta que não profetiza para ninguém, mas que ora para Deus. Abacuque vai dizer: Senhor, o ímpio cerca o justo, a lei se afrouxa, e parece que o Senhor não está vendo nada. Leia os 3 capítulos de Abacuque, você vai ver Abacuque profetizar para ninguém. Abacuque só vai ter visão e vai questionar a Deus. E a gente está vivendo esse tempo, aonde o ímpio cerca o justo, que o errado agora vira certo, que o certo agora vira errado. Que errado é a gente se reunir para cantar, que o errado é a gente se reunir para congregar, que o certo é viver uma vida bagunçada, que o certo é viver uma vida sem regra nenhuma, que o certo é viver sem relacionamento. Mas 1 João capítulo 4 versículo 20, João vai dizer: se eu digo que eu amo a Deus e morrer se meu irmão, sou mentiroso, porque o relacionamento com Deus não é só na vertical, é na horizontal. A gente canta junto, a gente congrega junto, a gente adora junto, mas a gente recebe da presença de Deus junto. Ao ponto que Paulo vai dizer, além do tempo, existe também o tempo chamado hora. E a palavra hora que aparece aqui
se traduz como a hora da estação própria, da possibilidade de uma salvação. Calvino vai dizer uma frase, e eu li essa frase que Calvino vai dizer assim, nós estamos perdendo tempo, e o tempo que nós estamos perdendo não é do cronômetro, o tempo que nós estamos perdendo não é dos meses que se passa, mas é o tempo de clamarmos, porque parece que nós estamos com a boca amordaçada, parece que nós estamos com os olhos vendados, a atalaya já não toma na torre de vigia, os profetas estão se calando, a opressão está vindo, vem lei contra a gente, vem lei contra a família, vem lei contra a igreja, vem lei contra tudo, e a gente acha que é normal, que a gente acha que é assim mesmo, que a gente acha, mas lê o capítulo 2 de Romanos, capítulo 12, Paulo vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo, outra versão que vai criar diz, não vos amoldeis a esta era, mas sede transformado, porque como a gente lê aqui, o tempo é chegado, é tempo de começar a despertar, a hora é chegada, o momento é chegado, é hora de despertar. A Bíblia vai dizer que muitas pessoas perderam a oportunidade. Leia Mateus capítulo 25, sobre o contexto histórico que Jesus vai falar no tempo escatológico das virgens. Jesus vai falar assim, existiam as prudentes e as loucas, a todas elas adormeceram, todas elas cochilaram, mas na hora que o esposo clamou, na hora que o amigo do noivo clamou, dizendo aí vem o esposo, as virgens loucas não tinham azeite na sua reserva. O problema não é, irmão, a gente dormir, porque o sono a gente tem que descansar e dormir. O problema é, na hora de despertar, quem é que tem azeite de sobra, quem é que tem presença de Deus na vida, quem é que tem a graça de Deus, quem é que tem a unção de Deus. Mas Deus trouxe aqui para dizer, coloca azeite e reserva nessa lamparina, porque você ainda vai viver outubro, vai viver novembro, vai atravessar dezembro, até a consumação do século. Paulo gritou e disse, a luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra a principado e potestade. É hora da gente começar a despertar. Não dá para viver como Israel no Antigo Testamento, de 1 Reis 19, cocheando em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segue, se é Baal, segue. Mas se a gente começar a adorar, a presença de Deus vai voltar a se manifestar, a graça vai voltar a se manifestar, vai voltar a ter batismo pelo Espírito Santo, vai voltar a ter cura divina, vai voltar a ter dor de Deus, vai voltar a ter salvação. Recebe essa profecia. É hora de despertar. Esse jugo vai ser quebrado agora. Deus vai tirar as adagas da tua casa, Deus vai tirar as amarras das tuas mãos, as vendas dos teus olhos. Vai dizer, desperta tu que dorme, desperta e começa a adorar, desperta e começa a adorar a Deus. E olha que Paulo continua dizendo que o tempo de despertar que aparece aqui não está só relacionado com a morte física, porque a pior morte não é física, porque quando o meu corpo tomba, meu espírito e a alma voltam para Deus, mas a pior morte é a física. A prova do despertar que aparece aqui está relacionada ao contexto de João capítulo número 11, quando Jesus chegou na casa da aldeia em Betânia, em que encontrou uma família chorando, Marta e Maria, que já havia 4 dias enterrado seu irmão Lázaro, ao ponto que quando Jesus chegou lá, elas gritaram dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e diz, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! É crer. E o verbo crer aqui é se escorar. Se você se escorar em Deus, vai ver a glória de Deus se manifestar. Mas se você estiver escorado no mundo e no sistema, você vai vir culto, vai sair de culto, vai entrar no culto, vai voltar para casa e nada vai acontecer. Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim, dize-me aonde é que colocaram. Glória a Deus, aleluia. Alguém vai dizer, Senhor, mas já passou o tempo, já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus em nenhum momento perguntou quanto tempo que ele está morto, quanto tempo que está afastado, quanto tempo que está caído, porque tem pessoas que estão de corpo presente, mas não conseguem cultuar, está vivendo como se fosse o sono da morte, só o corpo está presente, mas não sente Deus, não adora, não busca, não louva. Mas Jesus disse, vamos que eu vou acordar meu amigo Lázaro, está escrito no texto. Jesus olhou para os discípulos e disse, vamos que eu vou acordar meu amigo Lázaro, que ainda ele dorme. Quando chegou na boca da cova, Jesus disse assim, tirai a pedra quem tira é você, quem faz o milagre é Deus, tirai a pedra. Quando Jesus mandou tirar a pedra, rolar a boca da pedra, gritou e disse, Lázaro, vem. O William Barclay vai dizer que Lázaro estava completamente amarrado.
estava enfaixado dos pés à cabeça, com um manto de morte no seu rosto, pés amarrados, mãos amarradas, corpo todo amarrado por uma faixa de tira. Lázaro saiu da sepultura. João capítulo 11, versículo 44, a última parte do texto, o Senhor Deus vai dizer, Jesus diz para os seus discípulos: desatai ele e deixai ir. O termo desatar ali é cortar as amarras que prendem o corpo físico. Porque quando Jesus gritou, Lázaro não estava mais morto. Antes de Jesus gritar, a morte que mandava. Antes de Jesus falar, a pedra que calava a boca da cova. Mas quando Jesus bradou, mesmo enfaixado, ele teve que se levantar. Mesmo todo enrolado, ele teve que ficar de pé. Só que Jesus deu uma ordem assim, ó: desligai. Outra versão vai dizer desatai. Outra versão vai dizer desamarre e deixe ir. Porque não vai ter amarração que prenda a tua casa, não vai ter obra que prenda a tua família. Alguém vai dizer: agora está morto, não canta, não prega, não ora, não rege, abandonou. Ainda tem vida chegando. A ordem de Jesus já sai para fora. A ordem de Jesus sai para fora. Desperta meu sono, porque o tempo está chegando. Desperta meu sono, porque o tempo está chegando. A hora é essa. Deus vai voltar a gritar em muitas igrejas: desata ela, porque tem lugar que já não pode mais adorar, tem lugar que já não pode mais ter liberdade. Mas Deus diz pela boca de Zacarias: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Nós vamos cantar com o Espírito Santo, nós vamos adorar pelo Espírito Santo. Sem o Espírito ninguém canta, ninguém vive, ninguém ora. Sem o Espírito Santo eu nem estaria aqui hoje, mas pela graça de Deus vai voltar a ter operação de sinal. Recebe essa presença. Pela graça de Deus vai ter operação, vai ter vida sendo desatada, vai ter laço que vai cair por terra, vai ter profeta que vai voltar a profetizar. A igreja em Roma estava morrendo, mas Deus levantou uma mão velha e disse assim: ó, a palavra de Deus é: o tempo é oportuno, a hora é agora, é hora de ser cheio, é hora de receber, é hora de adorar. Você vai receber, então recebe essa palavra. É hora de despertar desse sono e adorar. E olha que Paulo continua dizendo, versículo de número 12. Paulo vai dizer, ou verso 14 que a gente leu, para a hora que a hora foi. Paulo vai dizer assim, ó: vistamos ou revestimos das armas da luz. Mas para se revestir, cumpre o que está no verso 12. Primeiro tem que deixar, segundo tem que se vestir de Deus. Paulo vai deixar, Paulo vai dizer: deixai os rudimentos deste mundo, deixai tudo que não glorifica a Deus. É um ato de libertação. Porque qual é o propósito de Deus? Libertar Israel. Porque Romanos 11 vai dizer que a salvação é para todo Israel. No capítulo 13, Paulo vai dizer que a barreira da inimizade foi quebrada, que não existe mais gentio, que não existe mais servo, nem judeu, todos somos só diante de Deus. Como o pastor que me antecedeu falou aqui, que todos haviam pecado e foram destituídos da glória de Deus. Mas Paulo vai dizer assim, ó: deixai tudo que te prende nesta terra de lado, deixai tudo, porque é hora de investir. O termo vestir aqui é o mesmo termo que aparece em 6,34, quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, e a Bíblia vai dizer: e o Senhor vestiu a Gideão. O termo ali é revestir, não é só de roupagem, não é só terno, camisa, gravata, é revestir de autoridade. É o mesmo termo que aparece em Efésios capítulo 6, quando Deus olhou para Paulo e disse para Paulo: Paulo diz para a igreja que ela tem que se vestir de toda a armadura de Deus. Não dá para andar incompleto, não dá para viver incompleto, não dá para ter escudo e não ter calçado, não dá para ter capacete e não ter espada, não dá para ter couraça e não ter a presença. Tem que estar completo. Qual é o propósito de Deus hoje? O propósito é que a gente vai deixar todo o embaraço desta terra, que a gente vai abrir mão de tudo que foi daqui, abrir mão das orgias, abrir mão das bebedeiras, abrir mão da glutonaria, abrir mão da zombaria, porque estão zombando o nosso louvor e a gente acha que é normal, a gente dá até risada, estão fazendo piada pela internet com o nome da igreja e a gente acha que é bonito. Não é. Deus trouxe aqui para dizer: ó, eu vou te vestir de autoridade, eu vou te dar a mesma autoridade que eu dei para Paulo. Atos capítulo 19, a Bíblia vai dizer: e Deus pela mão de Paulo fazia milagres extraordinários, e Deus pela mão de Paulo fazia, e Deus usou a vida de Pedro, até a sua de Pedro tinha autoridade. Recebe essa palavra profética: Deus vai devolver autoridade para a igreja, Deus vai devolver graça para a igreja. A gente não vai cantar por cantar, orar por orar, ou só fazer uma liturgia para casa. Pelo contrário, haverá transformação, haverá mudança de Deus para a nossa vida, haverá resgate para esta nação, e Deus vai começar a usar a sua vida, Deus vai começar
Martim que Paulo leu o capítulo 13 e foi transformado através dessa carta. Martim Lutero leu o capítulo 1 e foi transformado através dessa carta. O filósofo Karl Barth, que era liberal, leu a carta aos Romanos e foi transformado só porque leu a carta. Imagina a gente que tem a palavra completa